Opa! Tudo bem? Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana dos Reparos em Placas. Antes de qualquer coisa, novamente, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse evento. Por quê? Porque esse evento é o evento em que eu me comprometi a entregar todo o meu conhecimento de reparos em placas aqui para vocês. Infelizmente, obviamente, eu não vou conseguir estar entregando tudo o que eu queria. Por quê? Porque a gente só tem aqui 4 aulas e o nosso tempo é muito curto. Porém, mesmo assim, de qualquer forma, eu vou me comprometer aqui a entregar o melhor conteúdo que eu puder para você. E tudo que eu peço em troca é que você preste atenção nessa aula e deixe seu like nesse vídeo para que esse vídeo atinja mais pessoas também. Porque quanto mais pessoas eu conseguir atingir, mais pessoas eu consigo ajudar. Bom, dito isso, eu não vou ficar enrolando aqui hoje e vamos logo começar o nosso conteúdo. Pessoal, a aula de hoje é sobre como ler e interpretar esquemas elétricos. E por que isso é importante? Vocês vão entender ao decorrer da aula que dependendo do reparo que a gente for fazer em um aparelho, sem um esquema a gente não consegue. E muitas vezes, se a gente tiver o esquema, mas não souber ler, a gente também não consegue estar realizando o reparo. Então, é muito importante que você entenda que embora ontem eu tenha te falado que não dá para se basear cegamente no esquema, você ainda assim vai precisar do esquema para fazer vários tipos de reparos. E bom, dito isso, durante essa aula aqui, eu vou estar olhando um pouquinho mais para baixo aqui. Por quê? Porque o computador está aqui embaixo e eu vou ter que olhar na tela do computador para conseguir passar o conteúdo para vocês. Bom, dito isso então, vamos começar aqui, ó. Primeiramente, pessoal, essa aula, a base dela é o que são esquemas elétricos e para que eles servem. Pessoal, vamos supor que você precisa construir uma casa agora. Você vai ter que contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer o projeto da sua casa. Ou seja, ele vai chegar lá e vai desenhar todo o projeto da sua casa. E depois que esse projeto já estiver pronto, você vai ter que mandar para a prefeitura para que eles aprovem o projeto e você comece a construir a sua casa. Porém, vamos se basear aqui nesse desenho que o arquiteto ou o engenheiro fez. Renan, quem faz o desenho? O arquiteto ou o engenheiro? Pessoal, eu não faço a menor ideia, eu peço desculpa pela ignorância, porém eu não sei realmente, tá ok? Mas bom, vamos se basear nesse desenho que foi feito. Durante esse desenho, ele descreveu certinho aonde ia passar um cano, aonde ia passar um fio, aonde ia colocar uma coluna, aonde ia colocar o alicerce de uma escada, para que tudo fosse feito exatamente sob medida. E muitas vezes, se você tiver um defeito em um determinado cano, vai bastar você pegar esse desenho e você olhar aonde se localiza esse cano. Por quê? Porque se você sabe aonde passa esse cano, é muito mais fácil do que você quebrar toda a sua casa até achar esse vazamento. Então, o esquema nada mais é do que toda a engenharia de um aparelho. Ou seja, quando você tiver um defeito em um determinado setor ou um determinado componente, você vai utilizar o esquema para encontrar esse determinado setor ou componente de uma forma mais fácil, tá ok? E bom, dito isso, para que serve o esquema? Pessoal, o esquema ele serve para facilitar a nossa vida e também para que a gente corte um caminho danado. Muitas vezes, se você tivesse que procurar sozinho um defeito, você provavelmente não ia conseguir. Por quê? Porque se eu pegar ó, uma placa aqui, ó, deixa eu estar vendo aqui. Se eu pegar ó, um pedaço de placa dessa daqui, ó. Bom, se eu peguei isso daqui, ó, eu não sei o que é esse CI aqui, ó. Eu também não sei o que é esses outros CIs aqui atrás. Então, pessoal, é muito importante que a gente consiga ter o esquema em mãos para que a gente saiba qual é a função de cada um desses CIs aqui. Porque sem um esquema em mãos, a gente sabe que isso daqui é um CI, mas a gente não sabe qual informação está chegando até aqui. A gente não sabe qual informação está saindo daqui e para onde ela está indo. Ou seja, sem um esquema em mãos, a gente não consegue ter acesso a nenhuma informação da placa do aparelho. O esquema serve principalmente para que você consiga encontrar o defeito mais rápido e resolver também. Por quê? Porque muitas vezes, ó, eu tenho aqui ó, o meu leitor chip. Se ele der defeito, aonde eu vou procurar o defeito? Ah, tem uma trilha aqui ó, que não está funcionando. Ah, legal, essa trilha não funciona. Mas e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu sei que ela não funciona, mas eu não sei o que não está funcionando aqui. Então, eu preciso saber aonde é o segmento dessa trilha para que eu siga ela e descubra de fato aonde está o defeito, tá ok? Então, só para ficar resumido aqui, o esquema elétrico, ele é a engenharia do aparelho. E ele serve para que a gente se baseie e consiga encontrar o defeito com mais facilidade, se baseando no local e também no setor da placa. E bom, dito isso, pessoal, vamos começar ó, a falar um pouquinho aqui ó, sobre como ler o esquema. Pessoal, normalmente o esquema, ele não é uma folhona grandona que vem cheia de coisas. Ele é uma pasta com vários arquivos. Como assim, ó? Se eu vier aqui ó, agora no Google e eu digitar ó, esquema elétrico Moto G2, eu vou conseguir fazer o download dele aqui ó, clicando nesse primeiro link aqui ó. Vamos lá, eu clico aqui. E eu posso estar descendo aqui, pessoal, para ensinar, para estar fazendo o download dele aqui. Renan, você vai baixar agora? Não, pessoal. E por que eu não vou baixar? Porque eu já tenho esse esquema aqui no computador. Pessoal, isso daqui é o básico do básico do básico da informática, tá ok? Então, pelo menos isso daqui, ó, fazer o download de um arquivo, vocês já vão precisar saber logo de início, tá ok? Bom, dito isso, ó, a gente já fez aqui. Mas caso você não saiba, ó, você vai estar deixando, ó, você vai estar encontrando essa propaganda, você vai estar descendo, ó, e vai estar clicando bem aqui, ó.
esquema elétrico, smartphone, celular, Motorola, Moto G2, tá ok? Eu não sei, pessoal, se vocês estão vendo aí, porque no caso, esse site aqui, pode ser que ele tenha algum tipo de proteção, tá ok? E se ele tiver algum tipo de proteção, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas se tiver mostrando aí, vocês vão conseguir entender e vai ficar bem claro aqui. Bom, dito isso, ó, depois que eu já baixei o esquema, ele vai vir, ó, dessa forma aqui, ó, vamos lá. Deixa eu estar apagando isso daqui, prontinho. Vou estar abrindo aqui, ó. Eu vou estar voltando aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, o esquema elétrico da Motorola. Vou dar 2 cliques aqui, prontinho. E aqui, ó, eu tenho o do Moto G2, o Moto G3 e também o do Moto G6 aqui, ó. Normalmente ele vai vir, ó, dentro dessa pasta aqui. Eu vou clicar nele com o botão direito e eu vou estar, ó, extraindo ele. Depois que eu extrair, ó, eu venho aqui, ó, e eu dou 2 cliques aqui. E aqui, ó, pessoal, como vocês podem ver, ó, eu tenho várias coisas aqui, ó, vários arquivos, ó. Eu tenho primeiro, ó, esse board layout. Renan, o que é o board layout? Pessoal, eu já vou explicar passo a passo aqui, tá ok? Depois, ó, a gente tem, ó, o esquemático logo abaixo aqui, ó. Legal, bacana. Depois, pessoal, a gente tem, ó, o troubleshooting, que é o troubleshooting no caso, para a gente se basear para conseguir encontrar um defeito. Por fim, ó, a gente tem mais um layout aqui e o manual de serviço. Renan, todo esquema vai ter isso? Não, pessoal, todo esquema não vai ter isso. Alguns esquemas têm isso e alguns esquemas não têm isso daqui, tá ok? Por isso, eu vou estar explicando para vocês aqui tudo o que tem que ter no esquema, porém que nem sempre vai ter. Pessoal, muito importante, presta bem atenção nessa informação aqui. Muitas vezes vocês vão baixar um esquema e não vai vir todas as informações que vocês precisam. Por quê? Porque o esquema é falho e o esquema vem com bastante falta de informação. Principalmente aqui no Brasil e principalmente os esquemas de Android, tá ok? Então se você baixou um esquema de Android e você no caso não tem a informação que você precisa, você vai ter que buscar um outro meio para conseguir essa informação, tá ok? E bom, dito isso, eu vou estar abrindo aqui, pessoal, o Google mais uma vez, ó, para que fique claro uma coisa. Vamos supor, ó, que você quer baixar o esquema elétrico do Moto G2. Aqui, ó, a gente consegue ver que a gente tem as versões do Moto G2, ó. Dependendo do aparelho que você estiver trabalhando, você vai ter que digitar a versão aqui também. Por exemplo, Moto G2 XT 1640. Prontinho, ó, dei um clique aqui, ó, e eu vou estar esperando, ó, ele encontrar, ó, XT 1640 é o Moto G4, ó. Errei aqui, mas não tem problema, é o G4 Plus, prontinho, ó. Se eu quisesse do G4 Plus, ó, eu ia ter que colocar aqui também, ó, o modelo dele, que é o XT 1640. Depois eu dou um cliquezinho aqui, espero ele encontrar e eu faço, ó, o download em algum desses sites aqui, tá ok? E a partir do momento que eu baixei, o procedimento para mim estar abrindo o esquema é praticamente o mesmo, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, vocês já sabem como baixar o esquema e vocês já têm, ó, mais ou menos uma visão de como vai funcionar assim que vocês já tiverem o esquema em mãos. Vocês vão ter, ó, tudo isso daqui, ó, legal? E depois, Renan, depois, pessoal, a gente vai começar, ó, a ver aqui agora, ó, como ler o esquema elétrico. Primeiramente, pessoal, o esquema elétrico, ó, ele sempre vai ter uma visão explodida. Renan, sempre vai ter? Não, pessoal, ele deveria ter, mas sempre não vai ter. Ah, Renan, mas então por que você disse sempre? Pessoal, eu disse sempre, porque isso daqui, ó, seria necessário vir em todo smartphone, ou seja, em todo esquema deveria vir a visão explodida. Porém, não é em todo esquema que vai vir isso daqui. Então é muito importante que você entenda. Se não vier, não tem problema, mas se vier, você pode estar, ó, se aproveitando disso daqui, tá ok? Bom, como funciona a visão explodida? Eu vou estar vindo aqui, ó. Vou estar abrindo um esquema de Samsung, ó. Deixa eu estar voltando aqui. Vamos lá, ó, Samsung, prontinho. Ó, vou estar abrindo a do J410 aqui, ó. Vamos lá. Vou estar abrindo ele aqui. Prontinho, ó, pessoal. A gente tem, ó, todos esses arquivos aqui, ó. Vou estar abrindo aqui a visão explodida. Deixa eu estar vendo se é essa. Prontinho, ó. Essa daqui. Pessoal, isso daqui, ó, é a visão explodida do smartphone. Renan, por que isso é importante para mim? Pessoal, a visão explodida a gente vai utilizar para quando a gente não tiver um tutorial e a gente não souber como abrir o smartphone. Vamos supor, ó, que esse smartphone aqui é um smartphone totalmente novo no mercado. Ou seja, ninguém abriu ainda e a gente não sabe como abre. Só que ele chegou hoje na nossa bancada. E agora, como é que eu faço para abrir esse aparelho? Bom, a gente vai estar utilizando, ó, a nossa visão explodida aqui, ó. Pela visão explodida, eu consigo ver, ó, que primeiramente eu tenho a tela dele aqui, ó. Bacana, então eu tenho que tirar a tela primeiro. Depois eu consigo ver, ó, que eu tenho os parafusos aqui, ó. Os parafusos que ficam, ó, na carcaça de baixo aqui, ó, bem nesse chassi do meio. Bom, vamos continuar descendo. Aqui, ó, eu já consigo ver que eu tenho o alto-falante auricular. Aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho o alto-falante campainha, que é o alto-falante de música. Mais aqui para baixo eu consigo ver que eu tenho o vibracal. Mais para cá, ó, eu consigo ver que eu tenho a câmera traseira. Descendo mais um pouco, eu tenho a placa do aparelho, ó. E aqui, ó, eu tenho a câmera frontal. E aqui eu não consigo reconhecer o que é ao certo, porém é alguma coisa, vamos continuar descendo. Aqui, ó, a gente tem a bateria. Aqui a gente tem o flex do botão, juntamente com o botão físico. Mais aqui para baixo, a gente tem o outro flex do outro botão, juntamente com os botões físicos também. Essa partezinha, ó, tem o suportezinho da antena. A carcaça dele aqui, as duas gavetas de chip. E essa outra parte aqui, ó, que eu não sei ao certo o que é, pessoal.
Bom, mas o que é importante aqui para a gente conseguir entender na visão explodida? Primeiramente, pessoal, nem sempre a gente vai conseguir ter uma visão clara de o que é cada coisa aqui. Por quê? Porque esses desenhos nem sempre eles vão ser perfeitamente desenhados, tá ok? Então, o que é importante aqui? É importante que a gente consiga entender o processo de desmontagem desse aparelho. Esse aparelho, eu sei que eu removo a tela dele primeiro, depois os parafusos e depois eu tiro essa carcaça aqui, ó. E nessa carcaça eu vou ter acesso à placa e à bateria do aparelho. Ou seja, se hoje chegou esse aparelho para mim trocar a bateria, eu já sei que eu tenho que remover a tela. Então eu tenho o risco da tela durante o procedimento. Logo, eu posso quebrar essa tela quando eu for remover para trocar a bateria. E com isso, eu também já posso estar avisando o meu cliente que existe um risco de quebrar essa tela, tá ok? Ah, Renan, mas como é que eu vou saber se o aparelho não é aberto por trás? Pessoal, se esse aparelho fosse aberto por trás, no lugar da tela aqui, ó, ia estar essa tampa traseira de baixo aqui, ó. Está descendo aqui, ó. Essa tampa aqui, ó, no lugar da tela ia estar essa tampa lá em cima, ia estar os parafusos em cima dela, tá ok? Então, no caso, como aqui, ó, a gente está começando de cima para baixo, que é no caso da tela, lá para baixo do aparelho, a gente já sabe que esse aparelho abre pela tela. Então, só para que fique resumido aqui, a visão explodida nada mais é do que a forma como a gente consegue desmontar esse aparelho, caso a gente não tenha acesso a um tutorial, tá ok? E bom, dito isso, agora vamos seguir para o nosso próximo tópico. Qual é a próxima coisa que vai constituir o nosso esquema aqui, ó? Vou estar apagando aqui, ó, pra gente ver, ó, que é no caso o diagrama em blocos. Renan, o que é o diagrama em blocos? Pessoal, o diagrama em blocos, recentemente, ele começou a ser bastante usado em aparelhos da Samsung. Por isso que no caso, ó, eu abri esse esquema aqui do J4. Por quê? Porque normalmente nos Motorolas não vai ser sempre que vai vir o diagrama em blocos, tá ok? Porém, praticamente todo Samsung que vocês pegarem, a gente vai ter o diagrama em blocos. Renan, o que é o diagrama em blocos? Deixa eu estar vindo aqui pro lado. Ó, vai ser pra cá mesmo. Vou estar descendo um pouquinho aqui. Renan, o que é isso? Pessoal, não fiquem se focando nisso daqui, tá ok? Eu vou explicar o que é isso aqui depois para vocês. Bom, deixa eu estar pegando aqui, descendo um pouquinho. Pessoal, só para tirar a dúvida de vocês, ó, esse arquivo aqui, ele é o arquivo que eu encontrei aqui, ó. Assim que eu abro o esquema, se eu começar a abrir cada um desses arquivos aqui, ó, mais cedo ou mais tarde, eu vou encontrar aquilo lá, vamos lá? Eu abri esse, ó. Esse daqui é a capa do manual. Por isso, eu não mostrei para vocês, porque na capa não tem informação nenhuma, tá ok? Bom, vou estar fechando ela aqui. Vamos estar voltando. Vou estar abrindo esse. Esse daqui é o part list. Renan, o que é o part list? Pessoal, vamos com calma que eu vou explicar tudo, tá ok? Deixa eu estar vendo aqui. Essa aqui é a parte de software. Isso aqui não é para essa aula, vamos continuar. Prontinho, ó. Aqui, ó, a gente encontrou aquele arquivo que eu estava mexendo antes. Pessoal, em praticamente todo o esquema, como eu expliquei antes, vai vir, ó, vários arquivos. Você vai ter que ir abrindo arquivo por arquivo para que você descubra o que tem nesse esquema, tá ok? Bom, dito isso, ó, vou estar voltando aqui. E a gente vai estar descendo, procurando o nosso diagrama em blocos. Ó, vamos lá? Deixa eu estar descendo aqui. Vou estar descendo. Prontinho, pessoal. A gente acabou de encontrar, ó, o nosso diagrama em blocos aqui, ó. Nossa, Renan, tá confuso, não estou entendendo nada. Pessoal, vamos lá, ó, vamos com calma aqui que eu vou estar explicando passo a passo o que é o diagrama em blocos para vocês. Vamos supor que vocês receberam agora um aparelho com defeito no chip, ou seja, não está lendo o chip. Esse aparelho não funciona chip de jeito nenhum. A gente vai usar, ó, o nosso diagrama em blocos para a gente conseguir se basear e saber aonde a gente vai buscar o problema. Por quê? Porque isso daqui, ó, nada mais é do que a separação dos setores do aparelho em blocos. Ou seja, cada bloquinho desse daqui é um setor da placa do aparelho. E cada setor vai ter uma troca de informações. Esse diagrama em blocos, ele também vai mostrar pra gente aonde está tendo essa troca de informações. Por exemplo, toda vez que você pegou um diagrama em blocos, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é estar procurando o nosso processador de aplicações. Normalmente, o processador de aplicações, ele vai estar escrito, ó, AP mais CP, ou AP e CP junto, tá ok? Porém, ó, sempre vai ter, ó, o processador de aplicações aqui. Se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que está praticamente tudo ligado ao processador de aplicações, ó. Ele é esse blocão, ó, bem azul aqui, ó. O nosso sensor aqui, ó, ele tá ligado ao processador de aplicações aqui, ó. O nosso sensor de proximidade, ele também tá ligado ao processador de aplicações, ó. E todo o resto, pessoal, o transceiver, ó, isso daqui, ó, também, ó, tá ligado aqui, que tá ligado aqui, ó. Ou seja, tá praticamente tudo ligado ao nosso processador de aplicações. Bacana. A partir desse momento, a gente já encontrou o nosso processador de aplicações. Mas vamos supor que a gente tem aquele defeito no chip. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar, pessoal, a nossa parte de chip aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu estar descendo aqui, ó. Vou estar aproximando mais um pouco, ó. E a gente vem, ó, checando bloquinho por bloquinho desse daqui, até que a gente encontre alguma coisa que tenha relação com o chip do aparelho, tá ok? Vamos lá, ó. Switch não, vamos estar descendo. A gente continua descendo aqui, ó. Aqui, ó, é o bloco do PA, o bloco do transceiver. Vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo.
Ó, antena do GPS, ou seja, se a gente achou uma antena, significa que a gente está próximo aqui, tá ok? Vamos lá. Ó, a gente achou ó, mais uma antena aqui e também ó, mais um filtro aqui, ó, que é no caso a antena de Bluetooth e Wi-Fi aqui, ó. Legal. A gente pode estar vindo para cá, ó, e vamos estar vendo se a gente encontra mais algum tipo de informação útil aqui, ó. Não, ó, aqui já é o nosso PMIC, bacana. Vamos estar vindo para o outro lado, ó, SIM 1 e SIM 2 aqui, ó. A gente sabe ó, que o nosso slot de chip, ó, o SIM 1 e o SIM 2, ó, ele está diretamente ligado ó, por algumas trilhas de dados aqui, ó, que é no caso o IM1_data barra RST barra CLK. Ou seja, isso daqui, ó, pessoal, é uma troca de informações, provavelmente de clock. Ah, Renan, o que é clock? Pessoal, não fica focando nisso agora, tá ok? Vamos prestar atenção ó, em toda a troca de informações que tem aqui, ó. Nesse diagrama aqui, pessoal, a gente consegue saber uma coisa importante, ó. Essas setinhas, ó, elas mostram a troca de informações, ó. Essa setinha aqui, ó, ela só sai e vem direto para cá, ó. Ou seja, a gente tem uma trilha aqui, ó, que ela só manda informação. Só que na de cima tem uma setinha que vem para cá e uma outra setinha que vem para cá. Então a gente sabe, ó, que informação está indo e informação está voltando também. Ah, Renan, isso está muito confuso e eu ainda não entendi. Pessoal, muito importante, isso daqui ó, é mais para que a gente saiba exatamente aonde que são os setores da placa e ao que eles estão ligados, tá ok? Pessoal, normalmente isso daqui ó, não vai nos dar uma solução concreta, só que isso daqui ó, vai ajudar bastante para a gente saber aonde a gente deve ou não deve mexer. Por exemplo, se eu tenho um defeito aqui ó, no meu leitor de chip, eu não vou vir aqui ó, e procurar na minha front cam aqui ó. Por quê? Porque eu sei que no caso, ó, o setor da minha front cam, ela tá bem longe, ó, bem longe mesmo do setor do meu chip aqui, ó. E eles também não estão ligados aqui. Por quê? Porque eles não têm, ó, nenhuma dessas trilhas aqui, ó, interligando eles dois. Então, pessoal, só por aqui eu já consigo saber mais ou menos aonde pode ser o setor que tem o defeito, tá ok? Porém, pessoal, isso daqui, ó, normalmente, para quem está começando agora, vai ser muito confuso e também vai ser muito assim, desnecessário. Pessoal, tem muita gente que faz reparo sem utilizar o diagrama em blocos. Por quê? Porque embora isso daqui, ó, nos dê muita informação útil, que é no caso, ó, a gente sabe que o Bluetooth, o Wi-Fi e a FM, ó, eles estão interligados. Então a gente já sabe aqui no caso, se tiver um defeito no Bluetooth que esteja afetando o Wi-Fi, tá praticamente ó, nesse setor aqui, ó. Pode ser que no caso ó, seja um defeito de antena, ou pode ser ó, que no caso seja algum defeito nessas trilhas aqui, ó. Renan, o que é trilha? Pessoal, cada uma dessas trocas de informações aqui, ó, tá ligada, pessoal, a uma trilha, tá ok? Então no caso, a gente sabe ó, que tá tendo bastante troca de informação aqui. Porém, pessoal, eu não vou estar entrando muito nisso daqui, ó, porque senão eu vou mais confundir do que ajudar vocês, tá ok? Bom, dito isso, ó, a gente consegue notar ó, que aqui a gente tem então a troca de informações para cada setor da placa. Porém, ó, não vamos ficar focando nisso porque não é tão importante que vocês entendam isso agora, tá ok? É só importante que vocês entendam que se no caso você tem um defeito no setor aqui ó, da câmera traseira, ó, da principal, câmera principal, você não vai vir procurar ó, no setor aqui ó, está vindo para cá, de Bluetooth e de Wi-Fi. Por quê? Porque eles são setores totalmente distintos e totalmente separados também, tá ok? Bom, dito isso, vamos estar passando então para a nossa próxima coisa aqui do nosso esquema. Bom, pessoal, dito isso, a nossa terceira coisa aqui, ó, que a gente vai ter no esquema é, no caso, o layout da placa. Renan, o que é o layout da placa? Pessoal, o layout da placa, ele é praticamente o desenho que a gente vai ter da placa do aparelho. Como assim? Vamos estar abrindo aqui, ó, e subindo aqui, ó. Primeiramente, ó, a gente tem, ó, o layout comentado aqui em cima. Renan, o que diabos é o layout comentado? Pessoal, o layout comentado, ele é praticamente ó, o desenho da nossa placa com alguns comentários que facilitam o nosso entendimento. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma setinha onde mostra pra gente que tem um LED frontal, ou seja, front flash LED. A gente tem um LED aqui na frente do aparelho. Esse aparelho, ele tem um LED para quando você tira a foto, ele acender e dar aquele flash na sua cara, tá ok? Então, no caso, aqui ó, a gente tem o LED frontal. Mais para cá, ó, a gente tem ó, o conector da nossa câmera principal. Aqui, ó, a gente tem duas antenas de speaker, ó, SPK, pessoal, significa speaker, tá ok? Então, ó, a gente tem ó, duas antenas de alto-falante aqui. Aqui a gente tem ó, o conector da bateria e a gente vai ter ó, várias outras coisas aqui, ó. Cada setinha dessa daqui, ó, vai estar comentando pra gente qual é esse setor e o que ele faz, tá ok? Pessoal, muito importante aqui agora, se você não tem conhecimento de inglês, você pode estar vindo e só copiando isso daqui, ó, lá no Google Tradutor, tá ok? Você pega, acessa o Google Tradutor, você vai lá, copia isso daqui certinho e vê qual é a tradução, tá ok? Bom, dito isso, a maioria dos esquemas, pessoal, que a gente pegar, eles vão estar em inglês. Por quê? Porque aqui no Brasil, pessoal, não tem ninguém que traduza esses esquemas aqui pra gente. Então, você vai precisar ir usando o Google Tradutor até que você consiga ter uma facilidade para reconhecer o nome. Pessoal, isso daqui é rápido, ó. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, a gente já sabe que a gente tem ó, o LCD Connector, ou seja, o conector do nosso LCD. Se a gente tiver um defeito no conector da tela, ele vai estar ó, bem aqui, tá ok? Então, ó, só por esse layout comentado, a gente já consegue saber algumas coisas da placa aqui, tá ok?
Bom, descendo aqui, ó, a gente nota que a gente tem a câmera frontal e mais algumas coisas. Pessoal, eu não vou estar lendo coisa por coisa aqui. Por quê? Porque é muita coisa e essa aula ia ficar gigantesca, tá ok? Então aqui, ó, a gente tem todos os setores da placa de uma forma comentada que fique mais fácil para o seu entendimento, tá ok? Bom, dito isso, ó, a gente continua descendo aqui, ó, passamos o diagrama em blocos e aqui, ó, a gente chegou no layout da nossa placa aqui, ó, está descendo, prontinho, ó. Isso daqui, pessoal, é o layout da placa. Ó, se eu aproximar aqui, ó, a gente vai ter algumas informações a mais, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem, ó, esse C4038. Renan, eu não estou entendendo nada, está muito avançado e eu estou perdido aqui. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês vão acompanhando aos pouquinhos conforme eu for explicando, tá ok? Porém, ó, isso daqui, pessoal, é o layout da placa. E para que serve o layout da placa? Pessoal, o layout da placa serve para a gente conseguir encontrar um determinado componente na placa do aparelho. Como assim, Renan? Ó, aqui, ó, a gente consegue notar que a gente tem, ó, ANT4004. Isso daqui, pessoal, é uma antena. Se a gente olhar, ó, aqui de trás, ó, voltando tudo, ó, a gente consegue notar, ó, que esse desenho aqui, ele não tem muita diferença, ó, desse desenho aqui, ó, pessoal. Vamos subir aqui. Ó, ele não tem, ó, praticamente diferença nenhuma desse desenho aqui, ó. É praticamente o mesmo desenho, ó. Olhem bem, ó, a gente tem esse desenho aqui, com essas blindagens, o leitor do chip, o outro leitor, o nosso conector de carga e também o leitor do fone aqui, ó. Se a gente descer lá, ó, está descendo, a gente nota, ó, vou estar aproximando, que é o mesmo desenho, ó. Ou seja, é a mesma placa aqui, ó. A gente tem o nosso conector do fone aqui embaixo, ó. A gente tem o nosso leitor do chip aqui, mais um leitor do chip e aqui em cima a gente tem, ó, aquelas blindagens que eu já comentei antes. Porém, nesse layout aqui, ó, ele também vai mostrar, ó, pra gente o que tem embaixo da blindagem, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que embaixo da blindagem, pessoal, a gente tem, ó, todos esses componentes aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, lá embaixo daquela blindagenzinha pequenininha da nossa placa, tá ok? E bom, por que isso daqui é importante? Vamos supor, pessoal, que muitas vezes a gente vai precisar encontrar um determinado capacitor aqui. Pessoal, isso daqui, ó, vai envolver muita sigla da placa também. Infelizmente, eu não vou conseguir explicar passo a passo, sigla por sigla aqui para vocês. Por quê? Porque eu teria que explicar CI, teria que explicar capacitor, diodo e várias outras coisas, tá ok? Bom, pessoal, muitas vezes, ó, o esquema, ele vai mandar a gente verificar a bobina L2009 aqui, ó. Porém, se a gente não tiver o layout da placa, a gente não vai saber aonde se localiza a nossa bobina. Por exemplo, vamos supor, ó, que o esquema chegou e falou pra gente, ó, vai lá e verifica a bobina L2009, vê se ela tá ok e vê se ela tá lá no lugar dela. Como que a gente vai fazer para encontrar essa bendita bobina? É nesse momento que entra, pessoal, o layout da placa, porque a partir do momento, ó, que eu digitar aqui, ó, aqui em cima, pessoal, nesse campo de pesquisa aqui, ó, L2009 e der um Enter, essa bobina, ela vai aparecer pra mim. Ah, Renan, mas você apertou e não apareceu nada. Bom, vamos estar aproximando aqui, ó, eu aproximo, ó, e ele encontrou essa bobina aqui pra mim, ó, L2009. Agora eu sei, ó, que se eu quiser checar essa bobina aqui, ó, ela vai estar embaixo dessa blindagem aqui, ó, vamos lá. Ela vai estar embaixo dessa primeira blindagem aqui em cima, ó, próximo da câmera frontal do aparelho e próximo também, ó, da nossa câmera traseira. Ou seja, se eu for subir aqui, ó, vamos prestar bem atenção, pessoal, aonde essa bobina tá, ó. Vamos lá, ó, essa bobina, ela tá aqui, ó. A gente tem a nossa câmera traseira, tem o conector da câmera traseira e vai ter, ó, uma blindagem bem aqui em cima, ó. Vamos lá, ó, no nosso desenho da placa, vamos subir? Prontinho, ó. Aqui, pessoal, a gente já sabe, ó, que no caso, ó, a gente tem a nossa câmera traseira aqui, o nosso conector da câmera traseira, a nossa câmera frontal que encaixaria aqui, e aqui, ó, a gente tem a nossa blindagem aonde estaria a nossa bobina. Aqui, pessoal, ia estar a localização da nossa bobina. Então eu já sei, ó, que se no caso eu precisar verificar a bobina L2009, eu vou precisar retirar essa blindagem aqui para mim verificar embaixo dessa blindagem. Por quê? Porque essa bobina vai estar embaixo dessa blindagem aqui. Então, pessoal, só para que fique explicado aqui para vocês, ó, o layout da placa, ele nada mais é do que o local por onde a gente vai conseguir encontrar o componente que a gente precisa verificar. Então, ó, se a gente sabe que a gente precisa verificar um determinado componente e a gente não sabe aonde está a posição desse componente, a gente vai vir, ó, procurando no layout da placa aqui. Agora, pessoal, tem mais uma coisa muito importante aqui para vocês. Nem sempre, quando vocês digitarem aqui em cima, vocês vão conseguir encontrar. Então, ó, vamos supor que lá no esquema mandou a gente encontrar o capacitor 5016. Só que quando a gente veio aqui, ó, e digitou, ó, C5016, não apareceu nada aqui. E agora, o que que a gente faz? Pessoal, nesse momento, a gente vai estar vindo aqui, ó, aproximando, vamos lá, ó, a gente aproxima, e a gente vai vir, ó, no olhômetro aqui mesmo. A gente vai vir procurando um por um, ó. A gente vai vir ali no canto, deixa eu estar pegando aqui, deixa eu estar voltando aqui, que a mãozinha desativou. Ó, a gente vai estar vindo, ó, aproximando, ó, e verificando capacitor por capacitor, ó. Aqui não é porque é o R3007, ali embaixo também não é. Está vendo mais para baixo, ó.
a gente vem, ó, descendo, ó, e vem, ó, procurando componente por componente. Pessoal, infelizmente, em alguns casos, não vai estar claro pra gente. Quando a gente digitar aqui em cima, não vai encontrar. E a gente vai ter, ó, que sair aqui procurando no olho mesmo e vendo capacitor por capacitor, setor por setor, até que a gente consiga, de fato, encontrar o capacitor que a gente está procurando. Mas agora, vem uma dica bacana aqui pra vocês, ó. Muitas vezes, ó, se você encontrou, ó, o C40 alguma coisa, vamos supor que você precisa encontrar o C4011. Só que você não está encontrando, ó. Então, ó, você vem aqui, está vindo aqui, ó, voltando um pouquinho. Você vem aqui, ó, e você está procurando, ó. Só que daí, ó, você ainda não achou o C4011, mas você conseguiu encontrar, ó, o C4056. Pessoal, normalmente, os capacitores que começam na sigla aqui, ó, 40, eles vão estar praticamente juntos. Então, uma vez que você encontrou, ó, um C que comece com 40, você sabe que o C4011 vai estar por aqui. Ou seja, ele está aqui perto em algum lugar. Vamos lá, ó. C4059, ó. Se você notar, ó, tudo aqui, ó, começa com 40, tirando esses, ó, que já começam com 30, mas a maioria daqui, ó, vai começar com 40. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho C4059, C4056, C4050, C4062. Vou estar descendo um pouquinho aqui, subir demais. Prontinho, ó. Vou estar desaproximando um pouco. C4041, C4037. E bom, aqui eu ainda não tenho o meu C4011. Por quê? Porque aquela hora eu acabei lendo errado. E na verdade, ó, era o R4011. Então, se no caso, pessoal, a gente tivesse, ó, que procurar alguma coisa que começasse com 40 e terminasse com algum número, a gente ia procurar o setor que tem os componentes começando com 40. Pessoal, isso não se aplica somente a capacitor. Ó, aqui, ó, C4059. Porém, ó, aqui a gente tem o L4000. Você vai notar, ó, que praticamente tudo nesse setor aqui começa com 40. Renan, como é que eu faço para encontrar um setor que comece com esse número? Pessoal, normalmente, ó, ele vai estar, ó, em um setor. Deixa eu estar voltando aqui. Está descendo. Vou ver se eu encontro aqui, ó. Prontinho, ó. Pessoal, normalmente, ó, ele vai estar começando com a sigla do setor do CI. Como assim, Renan? Ó, aqui, ó, esse quadradão, ele é um CI. A gente consegue saber que ele é um CI porque ele é bem quadradão aqui, ó. Aqui, ó, ele tá escrito UME 5000 ou 5000. Pessoal, esse 50 aqui, ó, provavelmente, pessoal, ele também vai estar em praticamente no começo de todos os componentes aqui próximos. Como assim, ó? Vou aproximar aqui. Vou estar vindo mais pro lado aqui, ó. E ó, C5014, começando com 50, como a gente já tinha falado antes. Ó, se eu subir aqui, ó, C5004, C5002. Pessoal, a gente sempre vai se basear, ó, pelo CI, ó, por exemplo. Aqui, ó, esse CI, ele começa com 50. Então, todos os componentes próximos a ele vão começar com 50. Então, se o esquema mandou a gente procurar um capacitor que comece com 50, a gente vai procurar primeiro o CI que começa com 50. Ou o setor que tenha um CI que tenha a sigla que comece com 50. Por quê? Porque assim a gente acorta o caminho e fica mais fácil de encontrar esse componente. Mas bom, dito isso, pessoal, para que a gente não fique muito tempo perdido e preso aqui no nosso layout, o importante é que você entenda que o layout da placa, ele serve para você conseguir encontrar a posição de um determinado componente na placa, tá ok? Agora vamos estar voltando aqui, ó, para o nosso bloco aqui, para a gente seguir para a nossa próxima coisa, ó, que é, no caso, o nosso esquema elétrico. Pessoal, depois que a gente já passou, ó, pela visão explodida, pelo diagrama em blocos e pelo layout da placa, a próxima coisa é a gente passar pelo nosso esquema elétrico. Eu vou estar pegando aqui, ó, e mostrando para vocês que é aqui onde mora a falha de grande parte dos esquemas. Por quê? Porque esse esquema, ele não tem o esquema elétrico. Ó, vou estar descendo aqui, ó. Vamos lá, eu vou estar descendo. Vou estar descendo mais um pouco, ó. Deixa eu estar desaproximando aqui, ó. Prontinho, ó. Isso daqui, ó, a gente tem o nosso fluxograma aqui, mas a gente não tem o esquema elétrico. Renan, o que é o esquema elétrico? Pessoal, eu vou estar, ó, abrindo o outro esquema agora para vocês. O esquema do Motorola Moto G2, tá ok? Vou estar voltando aqui. Motorola Moto G2. E eu vou estar abrindo, ó, o esquemático dele aqui, ó. Vamos lá? Prontinho, ó, acabei de abrir o esquemático do Moto G2 aqui. Pessoal, isso daqui, ó, que vocês estão vendo, que está bagunçando a mente de vocês, é o esquema elétrico, tá ok? Isso daqui, pessoal, é normal a gente se assustar a primeira vez que a gente vê. E por que isso acontece? Porque, pessoal, a gente ainda não entende nada, a gente nunca viu. Então, ó, não desiste dessa aula, fica aqui, porque eu tenho certeza que você vai entender. Bom, dito isso, ó, vamos estar subindo aqui, ó. Eu vou estar explicando para vocês como funciona. Se a gente olhar, pessoal, de longe aqui, ó, a gente vai conseguir ver, ó, deixa eu estar subindo lá em cima, ó. Prontinho, ó, subi aqui, vou estar descendo aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, o nosso diagrama em blocos também, ó.
Vocês vão notar ó, que é um pouquinho diferente daquele da Samsung. Porém, pessoal, de cada esquema para cada esquema vai mudar. Por quê? Porque foi uma empresa diferente que criou esse esquema, tá ok? Bom, vou estar descendo aqui, ó, para a gente não se prender a isso. Vou estar passando essa parte aqui também. Prontinho. Aqui, pessoal, a gente consegue notar ó, que a gente já tem algumas informações aqui. Deixa eu estar vendo aqui, se a gente tem alguma aqui. Aqui, aparentemente, a gente ainda não tem. Mas descendo aqui, ó, a gente já tem algumas informações. Ó. Rear Cam, que é a câmera traseira. Front Cam, que é a câmera frontal, e Display, ó. Bacana, mas não vamos prender aqui, ó, vamos estar descendo um pouquinho mais para baixo, para que eu pegue uma parte mais fácil de entender aqui para vocês, tá ok? Vamos lá, ó. Vou estar descendo aqui, ó, e a gente vai sempre, pessoal, analisando as informações que tem destacado na página aqui, ó. Por exemplo, vamos estar descendo, vou estar descendo mais um pouco aqui. Pessoal, não foquem muito nisso daqui, tá ok? Vamos lá, ó, vamos continuar descendo aqui. Prontinho, ó. A gente chegou aqui ó, e a gente encontrou uma informação importante aqui, ó, o nosso USB. O que é o USB? O USB, pessoal, é o conector de carga, tá ok? Se a gente descer ó, mais um pouquinho aqui, ó, a gente encontra Battery Connector, que é no caso o conector da nossa bateria aqui, tá ok? Renan, como que eu faço para entender isso daí? Pessoal, vamos estar aproximando aqui, ó, de uma forma agora que vocês vão entender que praticamente tudo aqui funciona da mesma forma, tá ok? Vamos lá, ó. Vou estar aproximando aqui. Prontinho. Ó, a gente tem ó, o nosso USB aqui. Aqui ó, a gente tem algumas numerações e tem esse quadradão aqui ó. O que é esse quadradão? Pessoal, normalmente esse quadradão ele vai ser o componente. Como assim? Esse daqui ó, ele é o nosso conector de carga. A gente consegue notar ó, que aqui a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Renan, o que são esses números? Bom pessoal, vou estar abrindo aqui ó, pra gente o nosso conector de carga. Isso daqui ó, a gente consegue ver ó, que é a foto de um conector de carga do Moto G2. Ó. Vamos contar junto comigo aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, cada pontinho de solda desse, pessoal, é um número, tá ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, Renan, mas os pontos da lateral contam também? Sim, pessoal, contam também. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver ó, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente acabou de contar lá e também deu 9. Ou seja, esses pontos aqui, ó, eles são pontos GND, que são, no caso, os pontos que suportam o conector, para que ele não fique mole ali quando a gente colocar o cabo, tá ok? Porém, pessoal, esses pontos aqui, ó, a gente consegue notar ó, que ele só tem ligação no aterramento. Mais uma informação importante aqui, pessoal. Sempre que vocês verem ó, esse símbolo aqui, ó, um símbolo com uma setinha e mais 4 barrinhas embaixo, ó, indicando uma setinha praticamente, ó, é o símbolo de GND. Esse símbolo, pessoal, indica o aterramento, tá ok? Então, se no caso ó, eu tivesse perdido essa trilha aqui, ó, a nossa trilha 5, eu poderia puxar ó, um jumper daqui para cá. Por quê? Porque é a mesma trilha, ó, tem o mesmo símbolo. Ó. Esse símbolo tá aqui e esse símbolo tá aqui. Então, é a mesma trilha. Eu poderia soldar um fio aqui e soldar um outro fio aqui, ó, que ia funcionar perfeitamente, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, vamos começar ó, a entender como que funciona cada coisa aqui. Ó. Se eu olhar aqui ó, o nosso conector, vamos supor que a gente veio aqui ó, medir com o multímetro e quando a gente mediu, a gente não encontrou medição nenhuma nesse polo aqui. Ó. Aqui ó, deu medição, aqui também deu medição, aqui também deu medição, mas aqui ó, deu GND e aqui no caso não deu medição nenhuma, aqui ficou no 0. Então eu sei que eu tenho um defeito nessa trilha aqui. Ó. Ah, bacana, então eu sei que eu tenho um defeito na minha primeira trilha. Renan, como que eu faço para identificar qual que é a primeira e qual que é a última aqui, ó? Porque aqui, ó, ele está de lado. Como é que eu vou saber qual é o lado que ele está aqui? Pessoal, é bem simples, ó. Você vai vir com o seu multímetro aqui e você vai colocar uma ponteira do seu multímetro em um lado do conector. Ah, se esse lado bipou, significa que esse outro lado aqui, ó, ele é, no caso, o meu lado positivo. Mas se esse lado bipou e esse outro lado aqui não bipou, significa que esse lado que não bipou é o meu lado positivo no caso. Lembrando, pessoal, isso daqui é um teste de continuidade. Ah, Renan, eu não sei fazer o teste de continuidade. Pessoal, aqui no canal eu já ensinei passo a passo como testar um conector na prática. Se você ainda não viu esse vídeo, é só você digitar aqui depois como testar o conector sem abrir o celular, tá ok? Eu ensino passo a passo como testar e como usar esse teste. Porém, para que você entenda, você vai colocar o seu multímetro na escala de continuidade, você vai pegar a ponteira vermelha do seu multímetro e você vai colocar em algum lugar que seja GND. Renan, o que é GND? Pessoal, toda blindagem da placa de um celular, ela é GND, tá ok? Bom, dito isso, uma vez que você colocou a ponteira vermelha no GND, com a ponteira preta, você vai vir ó, tocando cada uma dessas trilhas aqui, ó. As trilhas que forem positivas, elas vão dar uma medição para você lá no seu multímetro.
E as trilhas que forem negativas, pessoal, dependendo do multímetro, elas vão bipar. E dependendo do multímetro, elas vão zerar e ficar no zero, tá ok? Então, no caso, vamos supor que a gente veio aqui e essa daqui, ó, ela bipou. Logo, eu sei que essa outra aqui, ó, ela é a minha trilha positiva. Então, eu sei que essa daqui, ela é a minha trilha 1. Por que ela é a minha trilha 1? Porque se eu vier ó, aqui no esquema, eu consigo notar ó, que essa parte, ela não tá ligada ao GND, ó. Essa parte aqui, ó, ela tá ligada ao GND aqui, ó. Ela sai aqui, ó, e o único segmento dela é no GND. Então eu já sei que no caso, essa aqui é a minha trilha 5, ó. Deixa eu estar aproximando aqui, ó. Essa aqui, ó, que bipou, é a minha trilha 5. E essa daqui, ó, que não bipou, deixa eu estar vindo aqui, ó. Essa daqui, ó, que não bipou, ela é, ó, a minha trilha 1 aqui, ó. Bacana, então agora eu já sei que no caso eu tenho a localização da minha trilha 1 e da minha trilha 5. Então eu sei que se no caso ó, essa trilha não estivesse dando medida nenhuma, eu ia trabalhar ó, nessa primeira linha aqui. Ó. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar na linha da nossa primeira trilha aqui. Renan, como é que eu faço para entender isso daqui agora? Pessoal, muito foco aqui no que eu vou explicar agora para vocês, tá ok? Se a gente seguir ó, a nossa trilha aqui, ó, a gente vê ó, que ela vem ó, seguindo uma linha, ó, que é uma linha única. Ó. Ela não divide para vários lugares, ela vem ó, seguindo apenas uma linha. Pessoal, essa linha que vocês estão vendo é por onde passa a corrente da placa. Ou seja, quando você plugar o seu conector, a corrente ó, ela passa por essa linha aqui ó, e por essas outras linhas aqui também, tá ok? Mas no caso, vamos supor que a gente foi medir uma trilha e essa única trilha que a gente foi medir, ela não deu medição, que é no caso a nossa trilha 1 aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar primeiro nessa trilha aqui. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pessoal, vim aqui ó, e fazer uma ressolda. Por quê? Porque às vezes só não está conectado. Ah, Renan, eu vim aqui ó, fiz a ressolda e não resolveu o problema. Qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é a gente começar ó, a seguir a nossa trilha aqui. Ó. Aqui a gente consegue notar ó, que a gente tem um componente que é um ESD 1001 aqui. Pessoal, informação mega importante. Anota isso se você puder. Normalmente, quando o componente tiver ó, a informação ESD ou a informação DUMI do lado dele, esse componente não vai estar na placa. Como assim? Ó? Se a gente olhar ó, aqui, esse componente ó, ele está ESD aqui e ele está 1001 aqui. Porém, pessoal, se a gente for procurar ele lá na placa, ele não vai estar na placa. Pode ser que no caso esteja o ponto de solda dele. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, esse ESD 1001, vamos lá. Bagunçou tudo aqui, deixa eu estar vendo se eu encontro aqui. Vamos lá. Ó, ESD 1001. Copiei ele aqui e agora eu vou pegar o layout da placa do Moto G2 aqui, ó, vamos lá. Prontinho. Pessoal, lembra que eu expliquei para vocês antes. No layout, a gente só vai conseguir localizar a posição do componente, ó. Aqui a gente tem, ó, o desenho da placa, ó, do Moto G2 e todos os componentes aqui, ó. E agora eu vou colar isso daqui aqui, prontinho, e eu vou dar um Enter ali, ó, pra gente pesquisar, ó. Vim aqui na barra de pesquisa, dei um Enter, prontinho. Agora eu vou aproximar para mim ver aonde que está esse ESD 1001, vamos lá? Opa, ó, eu encontrei ó, o nosso ESD 1001 bem aqui, ó. Só que se a gente for olhar ó, na placa aqui, ó, a gente não tem ó, nenhum componente aqui, ó. Ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o nosso conector aqui, ó, bacana, ó, tem os 4 pads dele, legal. Depois dos 4 pads dele, a gente tem ó, um buraco aqui, tem mais um buraco aqui e tem um componente aqui, ó. Vamos verificar lá, ó. A gente tem o nosso conector aqui, bacana, tem um buraco aqui, tem outro buraco aqui, ó. Até agora tá tudo batendo ó, de acordo com o nosso desenho. Conector, um buraco, 2 buracos. Agora só falta esse componente aqui, ó. Vamos estar olhando ele? Ó, esse componente, ele tá bem aqui, ó. Então a gente já achou ó, o nosso componente aqui também. Logo, a gente já sabe ó, que o nosso ESD 1001, ele é esse daqui, ó, pessoal. Um pouquinho para cima do conector, bem na nossa direita aqui, ó. Legal, vamos estar vindo aqui agora e procurando, ó. Um pouquinho para cima do nosso conector, bem à nossa direita. Pessoal, não tem ó, nada aqui. Por quê? Porque esse componente, ele é um componente ESD. Pessoal, toda vez que você vê essa palavra aqui, ó, deixa eu estar colocando aqui, ó, ESD ou DUMI na placa, escrito desse jeito aqui, pessoal, ou escrito desse outro aqui, esse componente, ele não vai estar na placa. Ele é um componente conhecido como componente fantasma, tá ok? Então, ó, pode até ser que tenha o ponto de solda dele aqui, ó. Aqui a gente nota ó, que tem o ponto de solda. Ó. Deveria ter um componente soldado aqui. Porém, esse componente, ele é um componente ESD. Logo, ele é um componente fantasma e ele não vai estar na placa. Pode ser que tenha o ponto de solda. Em alguns casos, nem mesmo o ponto de solda dele aqui, ó, vai ter na placa, tá ok? Então é importante que você entenda. Se você chegou aqui, ó, você veio aqui, por exemplo, Renan, não está funcionando a minha trilha 1. Eu vim aqui, ó, seguindo a trilha e eu encontrei, ó, esse nó aqui, ó, aonde está ligado o meu componente ESD. Pessoal, mais uma informação importante aqui, ó. Esses pontinhos rosas aqui, ó, eles são conhecidos como nós.
Normalmente, em todo nó, vai ter alguma coisa ligada. Por exemplo, aqui a gente tem um componente ESD ligado. Aqui a gente tem outro componente ESD ligado, ó, que é o componente DUME aqui, ó. Ó, lembra que eu falei para vocês, ó? Essa sigla DUME também indica que esse componente aqui, ó, não vai ter na placa, tá ok? Então a gente já sabe, ó, que aqui a gente tem, ó, 3 componentes que não existem na placa do aparelho. Porém, pode ser que tenha o ponto de solda dele lá, tá ok? Renan, por que ter o ponto de solda é importante para mim? Porque vamos supor, pessoal, que ó, eu vim aqui, ó, e essa trilha, ela foi rompida. Se essa trilha foi rompida, eu posso puxar um jumper diretamente para o meu ESD 1001 aqui, ó. Por quê? Porque ele está bem aqui em cima, ó. Eu tenho o ponto de solda dele à disposição para mim usar. Então eu posso sim estar usando esse ponto de solda para recuperar essa trilha aqui, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, voltando aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que a gente tem o nosso componente ESD que está ligado aqui. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, ó, a pessoa não tem essa trilha funcionando. Então ela vem aqui, ó, e ela nota que no caso está faltando um componente aqui, ó, que seria no caso o componente ESD. E o que acontece? Muitas vezes quando a pessoa nota que está faltando esse componente aqui, ó, ela vem aqui na placa e vê que não tem. Então o que ela faz? Ela vai lá em outra placa, retira um componente e coloca aqui, ó. Sendo que no caso nunca deveria ter um componente aqui. Então, pessoal, muito importante. A observação nesse momento é de extrema importância. Você tem que vir, ó, e analisar se não é um componente ESD ou DUME, porque se for um componente ESD ou DUME, você não pode pôr nenhum componente no lugar, tá ok? Porém, isso não anula o ponto de solda desse componente. Então, se eu perdi uma trilha aqui, ó, eu posso estar usando esse componente aqui para estar recuperando essa trilha. E bom, dito isso, pessoal, vamos continuar seguindo aqui, ó, para a gente ter uma noção mais ampla aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem um TP1004. O que é um TP, Renan? Um TP, pessoal, é um test point, ou seja, é um ponto de teste para a gente conseguir testar essa trilha aqui, ó, e saber se a energia está chegando aqui. Ah, Renan, mas para que eu preciso de um TP? Pessoal, vamos supor, ó, que você chegou aqui, ó, e testou essa ponta da trilha, ó. Só que nessa ponta aqui, ó, ela tá dando que tá zerada, ou seja, não tá dando nada, não tem comunicação ali. Só que quando a gente veio aqui, ó, e testou o nosso TP1004 aqui, a gente descobriu que a energia está chegando aqui. Então, ó, a gente sabe nesse momento que a gente tem, ó, um rompimento aqui no meio. Por quê? Porque a energia chega aqui, mas a energia não está chegando aqui. Ou seja, alguma coisa aqui no meio se rompeu e não está deixando a energia que está vindo daqui, ó, passar para cá. Então agora eu sei que no caso, para mim recuperar essa trilha aqui, ó, eu vou soldar um fio de jumper aqui, ó, e eu vou puxar, ó, diretamente para cá. Por quê? Porque aqui é onde está chegando a informação ainda, tá ok? Essa, pessoal, é a única forma de recuperar essa trilha que eu tenho, tá ok? Renan, como que eu vou encontrar esse TP1004 lá na minha placa? Vamos, tá vendo, pessoal? Ó, eu vou estar vindo aqui, ó, copio ele aqui, vou estar vindo no layout da placa, ó, no nosso desenho da placa, vou estar, ó, colando ele bem aqui em cima, onde eu colei ali, e vou dar um Enter aqui agora, vamos lá? Prontinho. Ah, Renan, tá muito longe, como é que eu faço? Pessoal, primeiramente, a gente vai aproximar só um pouquinho, vamos lá? Opa, a gente já sabe, ó, que ele tá desse jeito aqui, ó. Vamos começar a se localizar aqui, ó. Aqui a gente consegue notar, ó, que a gente tem o nosso conector do display, ou seja, a nossa placa, ó, ela tá nessa posição aqui, ó. Tem o conector do display aqui embaixo, e no caso, a gente nota, ó, que aqui embaixo a gente também tem o nosso microfone ali, ó. Esse bem quadradinho aqui, ó, pessoal. Vamos lá? Vou estar aproximando aqui, para que a gente veja mais próximo aqui, ó. Prontinho, ó, pessoal. Aqui a gente consegue notar, ó, que no caso, deixa eu estar tirando a placa, a gente consegue notar, ó, que aqui a gente tem o nosso TP bem aqui acima. Renan, eu ainda não consigo identificar. Como é que eu vou fazer agora? Bom, se a gente olhar aqui, ó, pessoal, a gente tem, ó, o nosso conector de carga virado ao contrário. Renan, por que virado ao contrário? Porque aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó, na nossa placa, que a gente tem também o microfone, ó, bem aqui, ó. Ó, a gente tem o nosso microfone aqui, quadradinho. Olha ele bem aqui, ó, pessoal. Renan, como que você sabe que é o microfone? Pessoal, é só a gente pegar, ó. Você viu, ó, a posição que tá a placa aqui, ó. Vamos lá? A posição que ela tá, ó, é desse jeito, ó. Tem o conector do display aqui, ó, e tem essa partezinha dela virada aqui para baixo. Bacana. Aproximando, ó, mais aqui, ó. Vamos tá aproximando? Aproximei aqui, deixa eu tá descendo. A gente nota, pessoal, bem aqui, ó, que a gente tem, ó, esse quadradinho e mais duas partezinhas de metal aqui, ó. Agora eu vou estar abrindo, ó, uma foto aqui, ó. Vamos lá? Ó, esse quadradinho e mais duas partezinhas de metal aqui, ó. Uma parte, mais uma parte e um quadradinho aqui, ó. Se a gente se aproximar mais um pouquinho, ó, vamos lá? A gente consegue notar, ó, deixa eu estar dando uma pesquisada aqui, prontinho. Vou estar pesquisando aqui de novo, só um minutinho, pessoal. Prontinho, ó, se a gente se aproximar aqui, ó, a gente consegue notar, ó, que no nosso conector a gente tem, ó, uma bolinha aqui, ó. Vamos estar vindo aqui, ó. Olha só, uma bolinha aqui também, ó. Vamos lá, ó, deixa eu estar aproximando. Ó, a gente tem, ó, essa bolinha aqui, ó, pessoal. Essa bolinha lá em cima. Vamos lá, ó.
uma bolinha aqui, bacana. Depois dessa bolinha, a gente tem ó, 2 TP aqui. Renan, o que é TP? TP é test point, pessoal, um ponto de teste na placa, tá ok? Bom, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem ó, mais 2 TP, ó. Um TP aqui, ó, uma bolinha amarelinha, e o outro TP, ó, que é outra bolinha amarelinha aqui do lado. Bacana, até aqui a gente seguiu o raciocínio. Ó. Tem uma bolinha, mais 2 bolinhas aqui, ó, que são 2 TPs. A gente tem ó, mais 2 componentes bem pequenininhos aqui em cima. E depois ó, a gente tem ó, mais 2 componentes aqui em cima desses 2 pequenininhos. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Uma bolinha, 2 bolinhas, 2 componentes ó, que não estão aqui. Ó. Depois a gente tem ó, mais 2 componentes aqui, ó, igual a gente tinha visto lá no esquema. Tá ok? Deixa eu estar voltando aqui. Ó. Vamos lá, vou estar aproximando. Prontinho. Ó. Uma bolinha, 2 bolinhas, um componente, outro componente, mais um componente aqui e mais um componente bem do lado dele. Bacana. E agora, aonde é que está o nosso TP1004? Pessoal, o nosso TP1004, ó, ele está bem do lado desses 2 componentes aqui. Ó. Tem o componente, mais um componente e vai ter ó, o nosso TP ó, bem aqui. Ó. Esse é o nosso TP1004. Então, ó, se eu vier aqui, ó, a gente localiza ó, o nosso TP1004 bem aqui, ó, pessoal. Então a gente acabou de encontrar aonde está o nosso TP1004 se baseando no layout da placa juntamente com o esquema. Como assim, Renan? Ó, a gente veio aqui, ó, encontrou primeiro aonde que estava o segmento da trilha, ó, a nossa trilha 1. Ela vinha aqui, ó, e ela chegava no nosso TP1004 aqui. Ah, legal. A energia, ela não está chegando na minha primeira trilha aqui. Porém, ela está chegando ó, no meu TP1004 aqui. Mas aonde que é esse TP1004? Aí a gente vem aqui e pesquisa no layout da placa. Uma vez que a gente conseguiu ó, localizar aonde ele fica no layout da placa, a gente vai pegar a nossa placa física, a placa do cliente, ó, e vai estar vindo aqui ó, e procurando aonde que é ó, essa ligação, que seria no caso essa bolinha aqui ó, que a gente acabou de estudar passo a passo até chegar nela, tá ok? Ah, Renan, mas eu vim aqui ó, e eu medi o TP e a energia também não está chegando aqui. Bom, dito isso pessoal, a gente vai estar vindo aqui ó, voltando para o esquema e seguindo a nossa trilha para frente. Ó. Por exemplo, se não está chegando aqui, significa que o defeito está daqui para frente. Por quê? Porque daqui para trás a gente sabe que não está chegando energia. A gente vem ó, seguindo sempre essa mesma linha, pessoal. Vamos lá. Ó. Aqui ó, a gente já localizou que a gente tem um componente, ó, é o capacitor C1004 de 1 microfarad. Renan, o que é 1 microfarad? Pessoal, isso daqui ó, é a unidade de medida desse capacitor. Porém, eu não vou entrar nisso nessa aula aqui, porque senão vai ficar muita coisa e vocês não vão entender, tá ok? Bom, dito isso, a gente tem ó, esse capacitor aqui. Ó. Pessoal, uma dica importante aqui para vocês agora. Praticamente todo componente ele vai ter 2 polos. E normalmente um polo dele vai estar ligado no positivo e outro polo no negativo. Porém, pessoal, isso não se aplica a todos os componentes. Vão ter componentes que os 2 polos dele vai estar ligado ao lado positivo ou ao lado negativo. Ou seja, ele vai estar ali ó, ligado na mesma trilha, tá ok? Mas no caso desse capacitor, a gente consegue notar ó, que ele tem um pontinho dele aqui ó, ligado nessa trilha, que é a nossa trilha positiva, e o outro pontinho ele tem ó, ligado ao GND aqui embaixo. Ou seja, se a gente for testar com o nosso multímetro, um lado desse capacitor ele vai bipar. Porém, o outro lado aqui ó, não vai bipar. Por quê? Porque o outro lado está ligado na trilha positiva. Ah, Renan, mas e se esse lado aqui ó, bipar também? Pessoal, se esse lado bipar, significa que esse capacitor ele pode estar em curto. E se ele estiver em curto, ele vai aterrar ó, toda essa malha aqui. Então não vai bipar somente ele. Vai bipar ele, vai bipar esse TP aqui ó, e também vai bipar a nossa trilha 1 aqui, tá ok? Então, ó, se bipou aqui, pode ser algum componente dessa trilha aqui, ó, que está em curto e que está refletindo esse curto para toda a nossa trilha, tá ok? Mas, bom, voltando aqui para seguir o nosso raciocínio, vamos supor, ó, que a gente chegou aqui e a gente notou que esse capacitor, ele está queimado e ele está com uma aparência muito feia aqui. Pode ser que no caso, pessoal, esse capacitor aqui, ó, ele tenha causado algum defeito e ele tenha matado essa trilha aqui. Ou pode ser no caso, pessoal, que a gente tenha um rompimento bem nesse local aqui, ó. E como que a gente faz para descobrir se no caso o rompimento ele está nesse capacitor? É bem simples, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar vindo ó, e medindo esse resistor aqui. Ó. Vamos supor que a energia ela está chegando nesse resistor, porém ela não está vindo até esse TP aqui. Ó. Ou seja, a gente tem ó, um rompimento entre o TP e o resistor aqui. Por quê? Porque a energia chega aqui, mas não está chegando aqui. Porém, o único componente que a gente tem ó, nessa trilha aqui, ó, além do resistor e do nosso TP, vai ser esse capacitor aqui. Ó. Logo, se a gente tem um rompimento aqui, ó, muito provavelmente ele está sendo causado por esse capacitor aqui, tá ok? Então, a gente já tem mais ou menos aonde a gente vai procurar esse defeito nessa trilha aqui. Da mesma forma, pessoal, que se no caso a gente mediu aqui, ó, e também não está chegando nesse resistor aqui, ó, a gente vai continuar ó, seguindo a nossa trilha aqui, ó. Opa, ó, chegamos aqui, ó, a gente entrou no nosso U1001-2. Isso daqui, pessoal, é o nosso CI de carga, ó. A gente consegue ver, ó, que tem a palavra charging escrito aqui.
Ou seja, se chegou até aqui, pessoal, e no caso a gente não tem, ó, nenhum defeito nessa trilha aqui, ó, não tá dando nenhuma medição e a gente não encontrou nenhum defeito aqui, ó, significa que o defeito pode estar no nosso CI de carga aqui, tá ok? Porém também, pessoal, aqui, ó, a gente tem uma parte que é um pouco mais avançada. Por quê? Porque aqui, ó, ele entrou USB in. Porém, pessoal, essa trilha, ela também sai, porque tudo que entra, sai. Então, toda vez que você vê, ó, a palavra in aqui, ó, significa que provavelmente essa trilha, ela vai sair para um outro lugar. E o que a gente teria que fazer nesse caso aqui? Nesse caso, pessoal, a gente teria, ó, que vir seguindo e encontrar aonde ela está saindo aqui, para que a gente consiga encontrar, de fato, aonde que está esse defeito, tá ok? Porém, pessoal, isso daqui eu não vou estar abordando nessa aula, porque é um conteúdo muito avançado e vai ficar muito confuso também. Mas o mais importante, ó, é que vocês entendam que para ler o esquema aqui, ó, e interpretar, a gente só tem que se localizar, ou seja, descobrir aonde a gente está e depois vir seguindo e encontrando o componente. Como assim? Primeiro, como que a gente faz para se localizar? A gente vem aqui, ó, e encontra o nosso polo positivo e o nosso polo negativo aqui, ó. Vou estar vindo aqui, pego o meu multímetro e eu venho aqui, ó, pessoal, medindo, ó, trilha por trilha, ó. Ah, encontrei, essa daqui é a positiva e essa daqui é a negativa. Então, eu já me localizei, ó. Eu já sei que no caso, a minha trilha 1 é a trilha positiva e a minha trilha 5 é a trilha negativa aqui. Bacana. Ah, qual que é a trilha que não está funcionando? Ah, Renan, é a minha trilha 2. A minha trilha 2, ela não funciona e esse aparelho está demorando muito para carregar. Então, ó, a gente vem aqui, ó. Encontrei, ó, a trilha 2, ela tá do lado da minha trilha 1. Então, ó, eu tenho a trilha 1 aqui e do lado eu tenho a minha trilha 2 aqui, ó. Bacana, ela não tá funcionando. Agora, eu já sei qual trilha que é e eu já sei que ela não tá funcionando. Então, ó, eu vou estar vindo aqui, ó, seguindo essa trilha, ó. Venho seguindo, continuo seguindo, ó. E aqui, ó, eu já encontrei o ESD 1003 e também o TP 1002. Ou seja, vamos estar procurando, ó, o nosso ESD 1003 lá na nossa placa. Por quê? Porque a gente precisa se localizar aqui. Vamos lá, ó. Vou estar copiando ele aqui. Está copiando, só um minutinho, pessoal. Prontinho, copiei. Venho aqui, ó, no desenho da minha placa, ó, no layout da placa. Deixa eu estar desaproximando. Bacana. Vou estar, ó, colando ele aqui em cima. Colei e vou dar um Enter aqui agora. Vamos lá? Prontinho. Ah, Renan, tá muito longe. A gente vem, pessoal, aproximando aqui agora. Vamos lá, ó. Aproxima, aproxima, aproxima. Prontinho, ó. Opa, ó, ESD 1003, ó. Bem aqui, ó, em cima do meu conector, ó. Vamos se localizar de novo, ó. A gente tem um buraco, dois buracos, um componente e ele tá, ó, um pouquinho para cima, do lado do nosso ESD 1001 aqui. Vamos lá, ó. Venho aqui. A gente tem um buraco, dois buracos, um componente aqui, ó. E a gente tem, ó, o nosso ESD 1003, ó, do lado do nosso ESD 1001 aqui, ó. Esse é o ESD 1001 e esse é o ESD 1003 aqui, ó. Aqui por essa linha, pessoal, a gente consegue notar, ó, que é esse ponto aqui, ó, que é o polo positivo dele. Mas se eu não soubesse, eu ia vir aqui, ó, ligando uma ponteira do meu multímetro no GND e a outra ponteira ia colocar nessa ponta e depois nessa outra ponta aqui, ó. A ponteira que não me passe era a ponteira positiva, ou seja, é a ponteira que no caso eu posso estar puxando um jumper da minha trilha 2 até essa ponta aqui, tá ok? Porém, pessoal, vamos supor aqui no caso, aqui, ó, a gente também não teve ligação. Então, ó, a gente não teve ligação nesse ESD aqui. Então, eu vou continuar, ó, seguindo a minha trilha aqui, ó, até eu encontrar qual é o local dessa trilha que está dando medição para me descobrir qual que é o defeito, tá ok? Bom, pessoal, isso daqui é um pouco confuso e embaralha um pouco a mente, tá ok? Porém, eu não posso ficar dando muito exemplo aqui. Por quê? Porque senão essa aula vai ficar mais grande do que ela já está e provavelmente vocês vão acabar não assistindo, tá ok? Porém, é importante, ó, que vocês entendam. Tá com defeito em uma trilha? Você vai seguir essa trilha, ó, pesquisando todos os componentes que tem interligados nessa trilha. Por exemplo, aqui na trilha 1, ó, a gente tem, ó, interligado nessa mesma trilha o ESD 1001, tem o C 1001 aqui, o R 1001 e seguindo a gente tem também, ó, o nosso TP 1004, seguindo, ó, diretamente essa trilha aqui, ó. Se a gente tiver um defeito nessa trilha, a gente vai seguir ela, ó, medindo todos esses componentes aqui. Lembrando, componente DUME e componente ESD é componente que não tem na placa. Porém, pode ser que tenha o ponto de solda dele. E se tiver o ponto de solda, a gente vai se basear nesse ponto de solda, tá ok? E bom, pessoal, dito isso, aqui a gente já encerra a parte do nosso esquemático, tá ok? Porém, agora, pessoal, a gente vai estar vindo, ó, no nosso troubleshooting aqui. Eu vou estar fechando essa parte, vou estar fechando aqui, ó, pra gente ficar, ó, somente no esquema do nosso Moto G2 aqui, tá ok? Prontinho, ó, a gente tem, ó, o nosso esquema aqui. E agora eu vou estar vindo aqui, ó,
E a próxima parte é o nosso troubleshooting do esquema elétrico. Renan, o que é o troubleshooting? Pessoal, a gente já viu o layout da placa, a gente já viu o esquema elétrico, já viu o diagrama em blocos e a visão explodida. O troubleshooting ele é praticamente um passo a passo do que a gente pode fazer para resolver um determinado defeito. Como assim? Eu vou estar vindo aqui, ó, abrindo o troubleshooting ó, do Moto G2 aqui, ó, vamos lá? Prontinho, ó, pessoal. Quando a gente abre, a gente acaba ficando muito confuso aqui. Por quê? Porque tem muita coisa e é muita informação. Pessoal, ignora a grande maioria aqui agora, tá ok? Só me acompanha aqui, ó, que vocês vão entender. Vamos lá? Vou estar descendo aqui. Vamos lá, eu vou estar descendo. Vou continuar descendo aqui, essa parte não é importante. Vamos lá, eu vou estar descendo mais um pouco. Prontinho, ó, vamos lá? Aqui, pessoal, a gente tem ó, a nossa parte de carga do nosso troubleshooting, ó. Aqui a gente vai ter mais ou menos um passo a passo do que a gente pode fazer caso o aparelho não esteja funcionando. Ó. Por exemplo, ó, vamos lá, ó, charging troubleshooting. Ó. Aqui a gente tem algumas informações. Ó. Vamos supor que o aparelho não está carregando. A primeira coisa que ele está mandando a gente fazer ó, é checar se a bateria está conectada no COM 1002 ou não. O que é o COM 1002, Renan? Vamos estar vindo aqui ó, no nosso layout da placa e pesquisando o que é o COM 1002. Prontinho, ó, dou um clique ali. Opa, ficou muito perto e eu não consegui entender. Então vem, ó, desaproximando aqui, ó. Prontinho, pessoal. Aqui, ó, eu já consegui ver, ó, que o meu COM 1002, segundo a minha placa aqui, ó, cadê minha placa? Deixa eu ver. Desapareceu minha placa aqui, pessoal, só um minuto. Encontrei ela aqui, ó. O meu COM 1002, ó, é esse conectorzinho aqui, ó, pessoal. Que é, no caso, ó, o conector da bateria aqui, ó, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente já sabe ó, que o meu COM 1002 é o meu conector da bateria. Então, o meu troubleshooting, ó, mandou eu verificar se no caso a minha bateria está conectada. Por quê? Porque se a bateria não estiver conectada, o aparelho não vai carregar. Depois disso, vamos supor que a gente já viu que no caso a nossa bateria ela está conectada. O que ele manda a gente fazer depois disso? Depois disso, ó, ele manda a gente checar bateria ID, voltagem AT, TP 1006 a volt 1 volt. Ah, Renan, não entendi nada. Então a gente vem aqui, ó, copia tudo isso daqui, ó, Ctrl C, vamos lá no nosso navegador. Vou digitar tradutor aqui, ó, vamos lá, tradutor. Ficou errado ali, tá certo? Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, e colar aqui, ó, vamos lá. Colei. E pro português, ó, verifique a tensão ID da bateria no TP 1006, cerca de 1 volt. Ou seja, no meu TP 1006 eu tenho que ter 1 volt chegando, pessoal. Como assim, Renan? Eu venho aqui, ó, layout da placa, TP 1006 e pesquiso. Prontinho, pesquisei. Renan, não apareceu nada. Então eu venho aproximando aqui, ó, vamos lá. Prontinho, pessoal, TP 1006 aqui. Renan, aonde fica esse TP 1006 aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Vou estar abrindo aqui, ó. E a gente nota que a gente tem, ó, a nossa parte da placa aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o nosso conector da bateria. E aqui, ó, vamos estar voltando lá. A gente nota que aqui, ó, no nosso layout, a gente vai ter, ó, um componente aqui embaixo, ó, bem embaixo aqui do nosso conector da bateria. E logo na frente, a gente tem ó, o nosso TP 1006 aqui, ó. Vamos estar vindo aqui, ó. Aqui, ó, a gente nota, deixa eu estar aproximando, que a gente tem ó, o nosso conector da bateria. A gente deveria ter um componente aqui, ó, que não existe. E a gente tem ó, o nosso TP 1006 aqui, ó. Pessoal, das 4 bolinhas ó, que tem aqui, ó, ele é o último, ó. Vamos ver aqui, ó. Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, ó. Ele é a quarta e última aqui embaixo. Então, ó, já ficou fácil para a gente conseguir identificar ele aqui embaixo. Ó. Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas e 4 bolinhas, ó, com ele bem aqui embaixo. Então eu sei que agora eu tenho que pegar o meu multímetro, colocar ele na escala de tensão e corrente contínua, conectar a minha bateria ali, conectar o meu carregador e vir aqui ó, e verificar se aqui eu tenho mais ou menos 1 volt, ou seja, cerca de 1 volt. Ah, Renan, tenho 900 mA. Pessoal, tá funcionando, tá bacana. Ah, Renan, tenho 1.1 volt. Pessoal, tá bacana, tá funcionando. Então, a gente já sabe que tem que ter 1 volt aqui, tá ok? E como que eu vou fazer essa verificação? Depois que eu coloquei o meu multímetro na escala de tensão e corrente contínua, eu vou colocar uma ponteira dele lá no GND, que é a ponteira preta, e a ponteira vermelha eu vou colocar ó, bem em cima desse TP aqui. Pessoal, o meu multímetro precisa acusar 1 volt, tá ok? Só para ficar claro aqui. Voltando aqui agora, vamos supor que a gente mediu e tinha 1 volt. Tá lá, tem 1 volt, bacana. Agora que eu sei que lá tem 1 volt, eu vou estar vindo aqui, ó, checar o termistor e a voltagem, no caso, no TP 1006. Mas vamos supor que no caso, pessoal, a gente chegou lá, ó, e a gente verificou que no nosso TP 1006 não tinha 1 volt. Pessoal, eu não vou estar lendo ó,
passo a passo aqui, porque é muita coisa e muita informação. Mas vamos supor, ó, se baseando aqui, ó, só para que fique claro aqui para vocês, vamos lá? Ó, vamos supor que eu cheguei no meu TP 1006 e não tinha 1 volt. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar vindo aqui, ó, pegando TP 1006 e copiando ele. Depois eu vou lá no meu esquema elétrico. Ó, o esquema aqui, ó, todo rabiscado, todo feio e eu sem entender nada. Eu vou estar vindo aqui em cima, ó, colocando ali, ó, e dando um enter agora. Pesquisei. Prontinho. Agora eu venho aqui, ó, e eu venho aproximando. Opa, encontrei, ó. O meu TP 1006 é esse cara aqui, ó. Legal. Esse cara, ele tá ligado a quem? Vamos vir, ó. A gente vem seguindo e vem seguindo. A gente viu, ó, que ele tá ligado ao nosso pino 3, ó, do nosso conector da bateria. Bacana, pino 3 do conector. Vou estar seguindo ele aqui, ó, pessoal. Venho seguindo. Eu notei, ó, que interligado ao TP 1006 aqui, ó, eu tenho um resistor 1009 aqui. E o que eu consigo saber com isso? Eu consigo saber que se esse resistor der algum problema, essa trilha não vai funcionar direito. E se esse resistor tiver com problema, eu não vou ter 1 volt aqui. Logo, eu acabei de encontrar o possível problema aqui. Por quê? Porque se no caso eu medir esse resistor e ele está com defeito, pessoal, eu já sei que é por isso que eu não tenho 1 volt aqui no meu TP 1006. Logo, eu já sei que eu preciso substituir o meu resistor ali, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, a gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio para praticamente qualquer outra coisa aqui. Isso daqui, pessoal, é praticamente um passo a passo que o esquema nos dá. Por exemplo, se eu medir lá, ó, e tinha 1 volt lá, o próximo que eu vou medir é o nosso TP 1005 buscando 0,63 volts. Então, eu vou ter que ir lá, colocar minha bateria, conectar ela, conectar o conector e vir aqui, ó, pesquisar para ver se no meu TP 1005 eu tenho 0,63 volts. Renan, eu não tenho. Então, eu vou pegar, eu vou pesquisar a trilha do meu TP 1005 lá no meu esquema. Venho aqui, ó, abro o esquema, colei aqui, pesquisei. Encontrei ela aqui, ó, pessoal. Eu vi ó, aqui no caso, ó, a partir daqui, ó, ela segue e ela não tem mais nada. Deixa eu estar vendo aqui onde ela está interligada, ó. Ela está interligada, ó, ao nosso ESD 1006. Então eu sei que se no caso eu tiver algum defeito aqui, ó, pode ser que tenha um rompimento nessa trilha entre o nosso ponto 2 e o nosso ESD 1006. Logo, se eu tiver um rompimento aqui, eu posso estar puxando um jumper daqui até o meu polo positivo do meu componente ESD 1006 aqui, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, assim, eu não vou poder estar passando trilha por trilha, passo por passo aqui. Mas o mais importante é que vocês entendam, ó, que o troubleshooting, ele nada mais é do que um passo a passo para a gente conseguir resolver o problema. Por exemplo, eu cheguei aqui, vim aqui, verifiquei tudo isso daqui. Ah, Renan, não funciona, não tem nada mesmo ali. Então o que eu faço agora? Agora, pessoal, ele manda a gente vir, ó, vamos copiar isso aqui, ó. Copiei isso e vou colar, ó, lá no nosso tradutor, vamos lá? Colei aqui, ó. Meça a tensão de entrada no carregador USB_PWR no TP1004. A voltagem deve estar entre 4,75 e 5,25. O que ele acabou de me mandar fazer aqui? Ele me mandou medir o meu conector de carga para saber se a carga está entrando no aparelho. Tem que ter no TP1004, na minha escala de tensão e corrente contínua, pelo menos 4,75 volts. Se não tiver 4,75 volts, pessoal, eu sei que o meu conector está com defeito. Ele não está mandando a energia para dentro. Então eu acabei de encontrar o defeito no meu aparelho. Eu já sei que o conector não está funcionando. E bom, pessoal, dito isso, ó, isso daqui seria o que a gente ia seguir, ó, passo a passo aqui, ó, para encontrar qualquer tipo de defeito. Ó. Aqui, ó, a gente vê, ó, que a gente tem, ó, o aparelho que não está carregando, ó, parte de carga, ó, charging é carga. Se eu descer aqui, ó, vamos lá. Eu vou ter, ó, a parte do sensor de proximidade aqui, ó. Se o meu sensor de proximidade não estiver funcionando, eu vou seguir, ó, isso daqui, tá ok? Ah, vamos continuar descendo, ó. Aqui, ó, a gente tem mais uma parte do sensor de proximidade. Aqui, ó, a gente tem o nosso LED indicador. Mais para baixo, a gente tem o nosso micro SD, que é no caso o nosso cartão de memória, ó, todo o setor aqui do cartão. E mais para baixo, a gente vai ter, ó, o nosso chip, entre outras coisas. Pessoal, se você tem um defeito e você não sabe por onde seguir, a primeira coisa que você faz é abrir o troubleshooting e começar a ver o passo a passo que ele te sugere, tá ok? Mas agora vem mais uma informação muito importante aqui para vocês. Pessoal, como eu disse antes, o esquema é falho. Muitas vezes o troubleshooting, ó, vai falar que se você não encontrou o defeito, você tem que fechar o aparelho ou trocar a placa. Pessoal, nem sempre é assim. A gente vai ter que ter a malícia para conseguir encontrar o defeito por nós mesmos também, tá ok? Só que isso aqui também é um assunto para uma outra aula, porque senão essa aula vai ficar mais grande ainda. Agora, pessoal, a gente vai estar passando para a nossa última coisa aqui, ó, que é, no caso, a última coisa que precisa ter no esquema, que é o part list. Renan, o que é o part list? Pessoal, o part list, ele é praticamente a lista dos componentes. Eu vou estar abrindo aqui, ó, o nosso esquema do J4 de novo, vamos lá. J410.
Vou estar abrindo aqui, ó, o part list dele. Deixa eu estar vendo se é esse aqui. É esse aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é o meu part list. Eu vou estar abrindo agora também o layout da placa, vamos lá? Ó, pessoal, prontinho, ó. Acabei de abrir, ó, o meu esquema aqui, ó. E agora? Agora vamos supor, ó, que eu venho aqui no meu layout, ó, vamos lá? Prontinho, ó, aqui, ó, é o nosso layout da placa. Ó. E vamos supor que antes de eu abrir esse layout, eu estava analisando esse aparelho e com o meu multímetro, eu descobri, ó, que no caso, eu estava com defeito, ó. Está vindo aqui, ó. Tava com defeito, ó, bem aqui no meu, deixa eu estar aproximando mais. Eu tava com defeito, pessoal, bem nesse componente aqui, ó, o meu L2057. Eu tenho um defeito, pessoal, nesse componente, ele tá em curto e ele não tá funcionando. Só que tem um problema, eu preciso substituir esse componente aqui. Como é que eu faço para substituir se eu não tenho nenhuma informação sobre esse componente aqui? Pessoal, muito importante, você não pode tirar um componente e colocar um que é parecido no lugar. Por quê? Porque isso não dá certo. Não é a gente pegar um que é igualzinho e colocar lá. Por quê? Porque ele tem que ter os mesmos valores, tá ok? Se ele não tiver o mesmo valor, não adianta você colocar no lugar. E por quê? Porque você pode ocasionar um defeito ainda maior nessa placa, tá ok? Então, ó, eu preciso de um componente que ele tenha o mesmo valor do meu L2057. Então eu venho aqui, ó, eu vou copiar esse componente e eu vou ir lá no part list do meu esquema. Renan, o que é o part list? Pessoal, o part list, ele é mais uma daquelas páginas que vem dentro do nosso esquema, tá ok? Bom, uma vez que eu abri, ó, eu vou estar colando bem aqui em cima o nosso L. Deixa eu estar voltando lá, que eu não lembro qual que era. Vou estar abrindo aqui, só um minutinho, pessoal. Ó, abri ele aqui. Vamos lá, eu vou estar encontrando ele lá em cima. Deixa eu estar vendo aqui. Prontinho, eu vou estar aproximando aqui, ó. Bom, vamos estar trocando, ó, o componente aqui, ó. Vamos supor que eu quero saber, ó, qual é o componente C2123. Eu estou precisando encontrar, ó, esse componente para recolocar um no mesmo lugar, que é no caso o C2103, corrigindo aqui, tá ok? 2103. Pessoal, acabou fechando aqui o programa inesperadamente, tá ok? Então, no caso, a gente vai continuar aqui selecionando um outro componente, tá ok? Bom, vamos supor aqui no caso, o meu C2003, ele deu defeito, ou seja, ele está em curto e eu preciso de um igualzinho a esse componente para colocar aqui. Mas lembrando, não pode ser um componente igual, ele tem que ter o mesmo valor para que eu coloque no lugar e não dê nenhum problema nessa placa. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou estar vindo aqui, ó, C2003. Vou estar abrindo o meu part list aqui, vamos lá, prontinho, ó. O part list, pessoal, ele é mais uma página do nosso esquema, tá ok? Ó, abri ele aqui, ó. E agora? Agora eu preciso encontrar qual componente é o meu C2003, vamos lá, ó. C2003, cliquei ali. Agora eu dou um enter aqui, ó, e prontinho, eu descobri, ó, que ele é um indutor, ó. No caso, ele tá aqui, ó, um indutor SMD. Pessoal, muito importante, a gente viu, ó, que aqui a gente tem o C2003. Mas junto com ele, a gente tem, ó, o C1121 e também tem, ó, o C1005. Vamos supor que a gente tem, ó, uma placa dessa daqui, ó, igualzinha. Só que no caso, a gente não tem mais o nosso C2003 ali. Só que vamos supor também que a gente tem, ó, o nosso C1121. O que a gente faz? A gente copia do nosso part list aqui, ó, a gente vem no nosso layout da placa, cola ele ali em cima, ó. Está vindo aqui. Fechando isso daqui. Cola ele aqui em cima, prontinho, e dá um enter, ó. Prontinho, ó, a gente já consegue saber, ó, que no caso, deixa eu estar aproximando, ó, aqui, ó, pessoal, bem aqui, ó, nesse cantinho, ó, eu tenho o capacitor que tem o mesmo valor do meu C2003, ó. Aonde que fica, Renan? Fica bem aqui, ó, pessoal, nessa posição. A gente vai olhar o desenho da placa, ó, vai se localizar no desenho, igual vocês já aprenderam nessa aula aqui, ó, e a gente vai vir, ó, aproximando, pra gente saber, ó, aonde que tá o nosso componente, ó. Ele tá, ó, bem no cantinho aqui, ó. Esse componente, ele é o mesmo componente que o meu C2003. Ou seja, se o meu C2003 lá em cima tivesse com defeito, eu poderia, ó, tirar esse componente aqui, ó, de uma outra placa que fosse igual a essa daqui para estar passando lá para cima. Por quê? Porque é o mesmo componente e tem o mesmo valor. E bom, pessoal, eu sei que isso daqui ficou um pouco confuso e fica um pouco embaralhado no começo. Porém, isso daqui cabe a vocês praticarem e começarem a trabalhar nisso daqui. E por quê? Porque quanto mais a gente trabalha, mais claro fica pra gente, tá ok? Pessoal, eu não peguei isso daqui de primeira. Por quê? Primeiramente, porque eu não tinha alguém para me ensinar exatamente o que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Pessoal, isso daqui é um conteúdo que não tem em praticamente nenhum curso do mercado. A maioria das pessoas não vai te explicar o que é um part list, não vai te explicar o que é um troubleshooting, não vai te explicar o que é um esquema e muito menos o que é um layout. Eles vão te entregar um negócio meio mastigado e você tem que se virar. Então, pessoal, é muito importante que você entenda o valor que essa aula aqui tem. Somente essa aula, pessoal, se eu quisesse vender isso daqui, eu poderia vender por pelo menos R$500. Então, ó, é muito importante que você enxergue realmente o valor que tem aqui.
Eu sei que pode ter ficado meio embaralhado e um pouco confuso também, só que você vai ter que praticar, vai ter que pegar alguns esquemas, ir abrindo, e analisando, estudando, para que você melhore cada vez mais, tá ok? E bom, pessoal, dito isso, eu realmente gostaria de dividir isso daqui em várias aulas, para que eu conseguisse explicar passo a passo para vocês, tá ok? Porém, infelizmente, o nosso tempo é curto e eu preciso entregar todo o conteúdo para vocês. Mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por ter você até aqui. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, Renan, eu estou aqui ainda. Por quê? Porque assim eu vou saber que essa semana está realmente valendo a pena e que eu realmente estou conseguindo entregar um conteúdo de qualidade para você, tá ok? Pessoal, muito importante, eu estou aqui fazendo o meu melhor para entregar isso daqui para vocês. Se eu sentir de alguma forma que isso daqui não está tendo proveito, eu vou parar com essa semana. Pessoal, normalmente quando eu termino essa aula, eu não consigo falar e a minha garganta ela fica muito seca. Por quê? Porque eu falo durante mais ou menos 1 hora aqui para conseguir entregar todo o conteúdo para vocês. Então assim, se eu estou me esforçando aqui, faz o mínimo possível e comenta aqui embaixo, porque assim eu vou saber que isso aqui está valendo a pena, tá ok? E bom, dito isso, o último recado que eu tenho aqui é que essa aula só vai ficar disponível por 24 horas. Pessoal, é uma aula gigante e tem muito conteúdo. Então reassiste ela e anota tudo o que você considerar importante, tá ok? Porque amanhã, às 7 horas, essa aula vai sair do ar e a aula 3 vai entrar no ar aqui, tá ok? E bom, dito isso, eu te espero na terceira aula amanhã. Combinado? Então, até lá!